UOL São Paulo. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao podcast UOL São Paulo. Hoje um episódio muito especial, né? Nossa estreia, mas é o primeiro de muitos. A partir de agora a gente vai estar aqui toda terça-feira falando sobre tudo que envolve o São Paulo. Eu sou o Pedro Lopes e para celebrar esse dia especial eu estou aqui hoje com o nosso setorista Thiago Fernandes. Tudo bom, Thiagão? Tudo bem, Pedro. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos escutando agora. É um prazer participar do UOL São Paulo, principalmente sendo o primeiro. A gente tem muita coisa legal para falar, muita informação bacana do São Paulo e ao lado de grandes craques aqui. E estou também aqui com o nosso colunista Luiz Augusto Simon, que vocês conhecem como Menon. Fala, Menon. Falou. Tudo de bom com vocês, Thiago, Pedro? Muito legal, estar contente de estar aqui fazendo podcast. Primeira vez que eu faço podcast, sempre quis fazer. Então vamos falar sobre o São Paulo. Bom, eu já vou começar fazendo uma pergunta para você, Menon. O São Paulo começou o Paulista quase do mesmo jeito que terminou o Brasileiro, né? Aos trancos e barrancos, com um empate que tomou um pouco de sufoco do Botafogo. Mas você percebe que alguns torcedores nas redes sociais já falam em uma diferença positiva nesse começo do trabalho do Crespo, já vem o time com um pouco mais de vontade, algumas pessoas gostaram do esquema dele com 3 zagueiros. O que você achou? Você vê essa mudança? Ou você acha que o torcedor de São Paulo pode esperar aí um paulista sofrido como foi o Brasileiro e como foi o final da temporada passada? Bom, a diferença eu acho que teve duas. Uma totalmente irrelevante, né? Que o Crespo é muito mais elegante que o Fernando Diniz, né? Com o seu blazer, com a camisa branca. E eu achei que o time buscou muito o jogo pelas laterais do campo, pelas pontas, né? Com 2 laterais que jogam bem avançados, né? E depois ele colocou ainda o Galeano e o Bruno, que são pontas mesmo, né? O Galeano na base nem era tão ponta assim, mas jogou bem aberto. Então acho que mostrou que vai buscar bem o jogo pelos lados do campo, né? Eu acho que é uma pequena diferença, um pequeno alento aí, porque o time do São Paulo joga muito pelo meio. Mas eu acho que é um pequeno alento, porque o São Paulo vai depender muito de alguns bons reforços, né? Porque se não tiver e não tem dinheiro para contratar, então acho que a solução é conseguir alguns bons jogadores para revitalizar o time. Só essa diferença e só essa intenção de jogar pelos lados, acho que é pouco. E é um jeito de jogar bem parecido, né, com o que o Crespo usava no Defensa e Justiça na Argentina. Ele usava esses alas bem avançados, que ele chamava, lá na Argentina eles chamam de carrilheiros, né? E com 3 zagueiros. 3 zagueiros é uma coisa que tem uma tradição de dar certo no São Paulo, né? E, Thiagão, quais que são as impressões, né, dentro do clube desse começo de trabalho? O Crespo foi um dos maiores atacantes do mundo no auge dele, um dos maiores atacantes, né, da Argentina, brilhou muito na Europa, é um cara de muito nome. Como que isso reverbera com os jogadores? O que a diretoria está achando dele? Já dá para sentir um pouco, né, de qual que é a assinatura dele, qual que é o jeito dele de trabalhar? O primeiro ponto, Pedro, é contar um pouco o que a diretoria está sentindo. Tá todo mundo muito empolgado com o Crespo nesse momento. O Júlio Casares, o Carlos Belmonte, o Rui Costa, o Muricy Ramalho, todos estão bem empolgados. E até, dando uma pincelada sobre o que o Menon falou, eles sabem que requer contratar mais jogadores para que o Crespo consiga colocar sua forma de jogar ali no São Paulo. Só que é aquele negócio, o São Paulo está sem dinheiro de fato, e nesse momento o que o São Paulo tenta é trabalhar assim, o mais devagar, sem pressa possível, para evitar pagar mais do que um jogador vale. O caso mais recente é o do Canu, que o São Paulo saiu da negociação por causa dos valores pedidos pelo Botafogo. Mas a diretoria está muito empolgada com o Crespo. Esse início de trabalho do Crespo tem agradado, mas todo mundo sabe que é apenas um início.
Os próprios jogadores têm uma resposta positiva sobre essa chegada do Crespo. É a chegada de um novo treinador, o início do trabalho de um novo treinador, uma nova filosofia. Está todo mundo bem empolgado. É aquela animação, aquela empolgação, sabe, Pedro? De início de temporada, que todo mundo acaba se animando bastante, tendo uma emoção diferente e querendo fazer com que aquela situação dê certo. Pô, você e o Menon falaram, né? E é um assunto, talvez o assunto que mais interessa ao torcedor, que é a questão dos reforços, né? Eu acho que o torcedor são paulino já sabe, mas né, se alguém que estiver ouvindo a gente não souber, o São Paulo hoje tem uma dívida superior a 500 milhões de reais. Isso dificulta bastante a situação, né? Você falou do São Paulo ir com calma, mas o torcedor tem medo, talvez, do São Paulo ir com tanta calma que acabaram trazendo ninguém, principalmente ninguém de peso, né? Já veio o Bruno Rodrigues, que é o atacante que joga pelos lados, mas a movimentação tá bem lenta e a gente não ouve, assim, né? Eu acho que não houve nem a hipótese do São Paulo fazer uma grande contratação, Thiago. Né? Pode falar, Minão, pode falar. Não, a questão, por exemplo, ele queria o Gabriel Neves, né? Do Uruguai. Parece que custaria em torno de 10, 11 milhões de reais, que é pouco menos que a metade do orçamento, que é 25. E o São Paulo está tentando que ele fique com o Hudson, né? Para poder gastar mais dinheiro em outros jogadores. Quer dizer, a torcida pode ficar esperta aí, pode ter certeza que a coisa vai ser difícil, vai ser a conta-gotas, né? Ó, quero o Gabriel Neves. Tenta o Hudson, e se não der, aí se você demora para ir atrás do Gabriel Neves, o Internacional já está tentando, né? Porque tem a possibilidade de colocar um jogador na parada, o Fernandes, né? Então, quer dizer, vai ser difícil para o São Paulo, vai ser difícil. Vai procurar um jogador que está vencendo o contrato. Eu acho que vai ser por aí, vai ser reforços para compor elenco, não vai ser nenhuma maravilha, assim. Não, até pode ser titular, mas não vai ser nenhuma maravilha, nenhum jogador de muito, muito caro, não. É só a gente ver, né, Menon, como é que são essas movimentações do mercado até agora. O Gabriel Neves, que por mais que pudesse vir para ser titular no São Paulo, é um jogador que nem todo mundo teve a oportunidade de conhecer, de vê-lo jogando com frequência. O Canu no Botafogo, que é uma aposta, querendo ou não, é uma aposta, é um jogador que teve até um campeonato brasileiro razoável, e as informações que vêm do Rio de Janeiro, de que é um bom jogador. Inclusive conversei com o Bernardo Gentili, que é nosso repórter no Rio, e ele me falou, é um bom jogador, mas é uma aposta ainda. É um jogador jovem, é um jogador que não dá para cravar como alguém consolidado para a carreira e para jogar como zagueiro de São Paulo. E o Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta. São nomes, então, que mostram para a gente que o São Paulo vai ter um mercado bem modesto. O mercado do São Paulo será bem modesto. O valor que o São Paulo tem para contratações é muito baixo em termos de futebol brasileiro. Então, o São Paulo não deve fazer loucuras, contratar grandes nomes. É bom que o torcedor saiba disso. Mas a diretoria está à procura, sim, de reforços. E aí quer pelo menos mais um zagueiro, porque o Crespo joga normalmente com 3 zagueiros, e hoje o número de atletas nessa posição é bem baixo. Gostaria de contratar mais um volante, mas é o que o Menon disse. Estão tentando colocar o Hudson ali naquela função. E vão buscar mais pontas, pelo menos. Pontas, jogadores que atuem pelos lados do campo, porque o São Paulo hoje tem uma escassez enorme no elenco de jogadores nessa função. E ontem eu conversei com uma boa fonte do departamento de futebol que me disse que o Crespo quer, sim, mais jogadores para jogar pelos lados do campo. Então, aí também tem... Aí tem o Rojas também, né? Em vez de contratar, vai ter que analisar o Rojas também. É sempre assim, tem que ver o que tem antes de ir ao mercado. E o Muricy deixou, naquela entrevista com o Alexandre Silvestre da Gazeta, ele falou em centroavante, né? Eu acho que talvez seja aí onde eles vão gastar mais, né? Na busca de um centroavante, que geralmente custa mais. O torcedor quer um camisa 9, né? O torcedor pega muito no pé do Pablo. Não sem razão, né? Porque o Pablo vem há bastante tempo tendo um desempenho bem abaixo, principalmente, né, na questão dos gols. É um centroavante que não faz muitos gols e com um cara como o Crespo comandando o time,
o torcedor começa a sonhar, né, em ter um grande camisa 9, um artilheiro. Thiagão, tem como a gente falar em nomes? Existe alguma movimentação por um centroavante? Ou, por enquanto, tudo tratado pela diretoria portas fechadas e não dá para saber quem viria, se é que vai vir alguém? Houve um já, que foi o Gilberto do Bahia, mas há mais tempo. Eu tive essa confirmação ontem. O São Paulo tentou, de fato, conversou com o staff desse jogador, mas não chegou a avançar ainda a negociação. Ficou parada lá atrás também. Então, a negociação ficou bem estagnada. Mas o São Paulo está à procura também, sim, de um camisa 9, o Menor tem razão. E teve um caso que é a saída do Brenner, né? A saída do Brenner faz com que o São Paulo tenha só o Pablo e tivesse também o Carneiro. Só que o Carneiro não vai ficar. Já está certo, o Carneiro não fica no São Paulo após o término do contrato, que é no dia 31 de março. Então o São Paulo procura sim esse camisa 9. Ainda não existe um nome de consenso hoje, mas é uma procura sim da diretoria. Bom, vou pedir para vocês darem uma seguradinha, a gente vai dar uma breve pausa e daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, galera! Estamos aqui de volta. Estávamos falando sobre um camisa 9, né? Que poderia ou não chegar ao São Paulo. E você falou da saída do Brenner, Thiagão. Sem querer, né, assustar o torcedor são paulino, né? Mas além da postura bem cuidadosa para trazer os reforços, a situação financeira do São Paulo também cria uma situação onde é possível que vários jogadores saiam, né, se vierem boas propostas, porque o clube precisa de dinheiro. E aí você tem um time cheio de jovens, né? Você tem o Igor Gomes, o Gabriel Sara, que podem despertar interesse, né? O Brenner, que já saiu. O São Paulo tem alguma proposta hoje por algum desses garotos? A política vai ser mesmo de dificilmente segurar alguém se chegar uma proposta boa? Como é que está essa situação? O único atleta que a diretoria diz que teve algum tipo de sondagem, nem sequer proposta, foi o Luan. Mas não houve nenhuma proposta. Eu consultei pessoas ligadas ao Luan e pessoas da diretoria. E proposta, efetivamente, não houve em momento algum. O São Paulo não teve, de fato, propostas por esses garotos ainda. Mas a diretoria, nesse momento, sabe que vai ser necessário vender alguns atletas. Até porque a venda do Brenner representa ainda pouco menos de 50% da meta estipulada no orçamento. Então o São Paulo vai precisar negociar mais jogadores. É bom que o torcedor saiba disso. E conseguindo atingir essa meta estipulada na proposta orçamentária de 2021, muito provavelmente o clube vai conseguir fazer o que tem planejado para agora. A não ser que consiga mais uma venda espetacular e que seja bem superior ainda ao valor recebido pelo Brenner, o São Paulo não deve mudar muito o que planejou ali e deve seguir à risca a proposta orçamentária desse ano. Esse clube pobre clube que São Paulo não é pobre, né? Mas clube que está devendo muito, ele fica numa situação ruim, né? Por exemplo, o caso do Luan. Não houve proposta, como o Thiago está falando, mas houve, assim, as pessoas falando em 4 milhões de euros, né? Então, se houver uma proposta de 4 milhões de euros, é muito pequena. Mas daí, não vou vender. Daí, você vai dar aumento para o jogador vai querer aumento, porque o clube europeu ou americano oferece 4 milhões de euros, que é pouco, mas oferece um grande salário para o jogador. 3, 4 vezes mais que ele ganha aqui. Então o clube aqui fica numa situação ruim, né? Então eu acho que o São Paulo vai vender tudo que ele puder para pagar a dívida. E o problema também é que não tem a geração sub-20 é fraca, não tem grandes jogadores lá, exceção ao Wellington, o Galeano, que já estão ali.
E ainda tem o problema do Rodrigo Nestor, que o São Paulo não consegue renovar o contrato, né? E de venda, tem uma pequena venda aí surgindo para o Bragantino, né? O lateral Everson, 2 milhões de reais, eu acho que também, que é um pingo d'água na dívida na meta São Paulina aí, né? 2 milhões. E no final do ano, o Elinho, que deve ser vendido por uns 25, né? Por aí que está o São Paulo. Na base de São Paulo, era um dos jogadores mais promissores, né? É visível o talento que ele tem. E ele não conseguiu jogar no São Paulo e agora, lá no Red Bull Bragantino, começou a render bem, né? O que você acha que acontece, Menon? Por que é tão difícil e tem sido cada vez mais difícil para jogadores que triunfarem no São Paulo? Jogadores encontram muita dificuldade e depois acabam tendo sucesso fora, em outros clubes. Você acha que é a pressão da torcida, que está muitos anos sem título? Você acha que problemas, né, na estrutura, no trabalho de São Paulo? O que acontece? Eu não sei muito bem, não. Eu acho que o caso do Elinho é um caso bem específico, porque ele era o melhor do time e os outros estão fazendo sucesso, né? Igor Gomes, o Sara, o Brenner, o Luan, acho que até tem mais um que eu não tô, e o Anthony. Esses 5, ele era melhor que os 5 na base. E todos estão fazendo sucesso, ele não fez, né? Acho que a questão mesmo ali é do jogador, no caso, né? Não conseguiu aquela estreia com um gol maravilhoso contra o Flamengo, depois ele não, acho que a questão é dele mesmo, né? Física e até emocional, né? Tomara que ele se dê bem lá no Bragantino. Eu acho que o São Paulo, muita pressão, difícil ter muita possibilidade do jogador jogar, né? Diego Costa teve sua chance, foi bem, depois começou a falhar, né? Eu acho que ele demora também a lançar alguns jogadores, né? Tem essa questão do Rodrigo, por exemplo, do Nestor, que eu acho que é um grande jogador, mas eles não querem lançar porque ele não reformou o contrato. E aí, quer dizer, se lançar sem reformar, não entendo o raciocínio, pode valorizar mais. Aí o jogador fica mais solto, né? Mas, então você fica o ano inteiro sem aproveitar, vai pagar o que ele ganha até o final do ano sem usar, né? Acho complicado, acho que esse jogador já deveria ter tido a sua chance com mais constância aí. Eu acho ele muito bom. Fica sem usar e ainda perde desportivamente, né, Menon? Não tem alguém ali que faça essa função. Só o Luan, e agora a volta do Hudson. Então, São Paulo perde ainda em termos de opções para a posição de volante. Essa questão da base é estranha, né? Porque o jogador, quando ele faz seu primeiro contrato, ele pode ser no máximo de 3 anos, não é isso? E aí, se em 3 anos você não lança o jogador, ele vai embora. Por exemplo, aí o Lucas Senna, o lateral direito, também nunca vai jogar pelo São Paulo, já está saindo. O contrato venceu e ele é muito bom, mas o contrato venceu, ele não foi aproveitado. Foi assim com o zagueiro Fasson, que entrou na justiça, está num clube dormitório lá no Chile, né? Aí o Morato, esse aí o São Paulo não lançou, mas o Benfica já quis comprar, já vendeu. Gustavo Maia já foi vendido também, né? Quer dizer, demora para lançar, o time de Europa já pede, né? Aí às vezes você não lança e perde o contrato, porque termina o contrato. É difícil essa relação da base. Você não sabe se o jogador vai dar certo, fica complicado ali. Eu acho que devia ter um time sub-23 para os jogadores jogarem bastante. Você já vê se é bom ou não, já coloca no time de cima e manda ver, né? O São Paulo é bem traumatizado com isso, né? Desde que perdeu também o Oscar, o Henrique Almeida, que, né, na base, nas seleções de base, era um grande artilheiro, né? Bom, galera, a gente vai se encaminhando aqui para os últimos minutos. O São Paulo encara na quarta-feira a Inter de Limeira e na sexta-feira tem um clássico contra o Santos. Para finalizar, eu queria pegar os palpites de vocês para quarta-feira. Menon, o que você acha? Você acha que o São Paulo ganha da Inter de Limeira? Você acha que vai tropeçar de novo? Vai sofrer de novo? Eu acho que vai ganhar, sim. Não por conseguir uma vitória de pouco, 2 gols, 1 gol, não vai ser uma maravilha, né? E precisa ganhar, né? Porque
O grupo do São Paulo no Brasil, nesse Campeonato Paulista, tem a Ferroviária, que ganhou já da Inter de Limeira, e tem a Ponte Preta. Então, é lógico que o São Paulo é o favorito, mas não é um grupo fácil, não, né? Classificam 2. A Ferroviária está aí com o Pintado, tem alguns reforços do Juventude, e tem uma boa estrutura esse clube, né? E a Ponte sempre tem um time bom, né? Então, acho que o São Paulo tem que se cuidar nesse grupo aí, começar a ganhar logo. E você, Thiagão, seu palpite aí pro desempenho de São Paulo? Eu espero uma vitória de São Paulo. Eu vou nessa com o Menon. Acho que o São Paulo tem boa chance de vencer a Inter de Limeira na quarta-feira. Mas também ainda não espero uma atuação tão pomposa, não. É o início do trabalho do Crespo. Ele está fazendo algumas mudanças em relação ao seu antecessor, aos seus antecessores, né? Tanto o Diniz quanto o Visoli, que foi técnico interino da equipe. Mas espero um São Paulo um pouquinho mais agressivo e com uma vitória, de fato, diante da Inter. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o All São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. A gente contou hoje com a participação do nosso setorista de São Paulo, Thiago Fernandes, e do nosso colunista Menon. A edição de áudio foi do Amer Menegassi, coordenação do Bruno Doro e Juliana Carpanese. E, mais importante, segue aqui com a gente, né? Terça-feira que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela audiência e um abraço.